Bom dia, meus amados. Vamos para iniciar mais um culto da nossa escola bíblica dominical. Vamos encurvar as nossas cabeças e agradecer ao nosso Deus por esse privilégio de poder estudar a sua palavra. Oremos. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui a agradecer-te pela tua graça e misericórdia, pelo seu amor e principalmente a salvação em Cristo, onde nos dá essa liberdade de chegar na tua presença. Te pedimos que nos abençoe durante essa manhã, aonde possamos aprender mais um pouco sobre a tua palavra. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos cantar o hino do nosso cantor cristão. O hino é o 111. Esse foi a pedido do nosso irmão Marcelo. Logo em seguida, vamos cantar o hino 148, também do nosso cantor cristão. O hino 111 e o 148 do nosso cantor cristão. 111 é o Não Tardará e o 148 é Hora Bendita. Vamos cantar todo mundo juntos. Cantemos todos. Na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão
com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que findar, com fé, amor, constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Ok, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o Evangelho de João, o capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Assim diz a palavra do Senhor. João 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus:
Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela. Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo:
Que vos parece? Não virá à festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Oremos. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos a agradecer-te pelo privilégio de poder ter a Tua palavra em nossas mãos e principalmente ela no nosso idioma, onde o Senhor nos dá condições de compreendê-la. Te pedimos graças e nos dê sabedoria para que possamos discernir aquilo que não te agrada em nossas vidas, para que a cada dia, através da sua palavra, possamos crescer no pleno conhecimento de Cristo e que possamos testificar não apenas por palavras, mas pela nossa própria vida. Continue a nos abençoar durante esta programação, em nome de Cristo. Amém. Então, vamos cantar o hino 149, Persistência em Oração, e logo em seguida vamos cantar o 186, É Jesus Quem Salva, todos dois do nosso cantor cristão. Cantemos todos juntos. Eis que, ó Pai, prostrados, te rogamos nós, dá-nos a vitória nesta luta atroz, dá-nos fé robusta para resistir. É o que teus servos vimos te pedir. Dá-nos persistência como a de Jacó, pra lutar orando num desejo só, suplicando graça sem desanimar, até que recebamos teu favor sem par. E se demorares em nos responder, firmes ficaremos sem desfalecer. Tu, por graça, tudo nos darás, Senhor, quando for provada nossa fé e amor, de salvar perdidos, pobres socorrer, e de dar-nos bênçãos, tens real prazer, que alcancemos sempre tua compaixão. Dá-nos fé mais forte, dá-nos tua mão. O chorar não salva, mesmo lágrimas sem fim, jamais mancha carmesim,
Graças ao nosso bondoso Deus, né, que nós temos esse privilégio de chegar na presença dele, porque Cristo morreu por nós. Como falamos, nós temos aí esse livre acesso por intermédio de Cristo, o qual ele morreu e derramou seu sangue por nós. Que possamos nunca esquecer disso, que possamos também nos dedicar ainda mais em estar em plena comunhão com o Senhor. Vamos orar e logo em seguida estaremos no estudo de hoje da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Amado Deus, mais uma vez te rendemos graças, obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Obrigado pela sua compaixão. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Pois bem, meus amados, vamos retornar aí o nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, onde estamos falando sobre o alicerce firmes que vai da criação até Cristo. Relembrando aí um pouco da nossa lição passada, onde falamos sobre Jesus, ele é a única porta para a vida eterna. E falamos e vimos, melhor dizendo, sobre a porta das ovelhas. Porque quando os pastores saíam para alimentar o rebanho, muitas vezes eles não retornavam e construíam uma estrutura de pedra, a qual nós chamamos de aprisco, e nesse aprisco só tinha uma entrada, a qual ele ficava ali parado, sentado ali, fazendo o papel de porta, né? As ovelhas não passariam para fora e nenhum saqueador ou algum animal perigoso pudesse entrar e tentar raptar ou matar as ovelhas. Vimos também um pouco sobre os falsos salvadores, que desde aquele período já havia pessoas que se declaravam salvadores, e hoje também nós vemos isso, muitas pessoas dizendo que é o Salvador, mas o único que pode trazer a salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus, ele fala que é a única porta. Não há outro caminho, não há outro meio de salvação a não ser Cristo Jesus. E vimos ali na aula passada sobre a arca de Noé, que Deus tinha mandado Noé construir a arca apenas com uma só porta. E todo aquele que entrasse pela porta seria salvo. Então, o único meio das pessoas se salvarem do dilúvio era entrar na arca pela porta. Então, não havia outro meio. E Jesus, ele é o único meio, não há outro meio para chegar ou para ter a salvação a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. E vimos que ele fala que ele era o bom pastor. E ao declarar isso, as pessoas compreenderam bem, porque as pessoas que estavam ao seu redor eram pastores. E eles sabiam que um bom pastor é aquele que está sempre buscando a ovelha derragada, buscando as ovelhas aí pelo o caminho, né, onde eles estavam, né, se desviando, ia atrás, quebrava, né, por amor, as ovelhas quebravam a sua pata para que as ovelhas não saíssem mais do seu lado, botava a sua própria vida em risco, muitas vezes indo em penhasco, muitas vezes enfrentando animais perigosos, até salteadores, para proteger e salvar as ovelhas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos proteger, para nos livrar do inferno. Então, todo aquele que nele crê, então, tem a vida eterna. E hoje, na nossa 43ª lição, estaremos falando sobre a ressurreição, né? Onde Jesus ressuscitou Lázaro de entre os mortos.
E nesta lição de hoje, vamos tocar em um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, evitam de estar falando, porque esse assunto traz tristeza, né? Embora que esteja no nosso cotidiano, embora que todo dia nós ouvimos falar, mas não gostamos de comentar, e até falamos uma vez que para morrer basta estar vivo, ou seja, todo dia há pessoas morrendo, mas nós não gostamos de falar da morte. E isso, certa parte, é natural. Por quê? Porque o homem, ele não foi preparado, não foi criado, melhor dizendo, para morrer. O homem foi criado para ter vida, mas foi por causa do pecado, foi por causa da desobediência de Adão, trouxe a morte para o homem. Tanto é que Deus fala que para Adão, no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Então, nós não gostamos de falar de jeito nenhum sobre a morte. Porque, como nós falamos, morte traz um sentimento de tristeza. E quando Deus falou para Adão, né, que ele ia morrer, Adão não morreu na hora. Mas vemos que houve algumas mortes. A primeira morte foi a comunhão com Deus. E isso trouxe castigo eterno para todo aquele que não crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas trouxe a morte física. Como nós sabemos, quando nós nascemos com a quantidade de neurônios, de células, tudo bonitinho. E quando vamos crescendo, vamos envelhecendo, à medida que vamos ficando mais velhos, vamos perdendo esses neurônios, eles vão morrendo e nós vamos envelhecendo. Então, veja que as pessoas no leito de morte, eles sentem o impacto disso. As pessoas encaram a morte com muita tristeza. Nós vemos em funerais pessoas ali se lamentando, pessoas ali chorando, pessoas em desespero, porque uma pessoa, um ente querido, morreu. E quando ela é colocada para ser enterrada, vem uma dor muito profunda. Muitas pessoas entram até em desespero, que passam mal, né? Vão bater no hospital. E quando joga a terra no caixão e as pessoas vão embora, você chega na sua casa e fica aquele sentimento de ausência. Está faltando alguém. Porque essa pessoa morreu. Nós não gostamos de falar sobre esse assunto. Falamos de vários assuntos, mas esse não. Falamos sobre saúde. Falamos sobre até de como viver bem, como melhorar sua vida, ter qualidade de vida. E não é errado fazer isso. Não é errado você procurar melhorar a sua vida. Pessoas até brincam sobre rugas. Não é errado. Tanto é que existem muitas pessoas que gastam enorme quantia de dinheiro para evitar a morte. Mas isso é impossível. Aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, é impossível evitar a morte. Pode postergar. Faz tratamento, faz plástica, né? Compram os produtos mais saudáveis, orgânicos,
Como eu disse, nada de errado sobre isso. Nós que temos Cristo vamos morrer também. Mas diferente, nós temos a esperança do céu. Temos a esperança de encontrar com Cristo. E se formos agraciados, poderemos ser arrebatados. Mas aqui, todos nós passaremos pela morte se Cristo não voltar. Mas como eu disse, não gostamos de falar de morte. Mas o Senhor Jesus Cristo falou sobre morte. Jesus Cristo, ele falou de uma maneira, ou podemos dizer, ele via uma maneira totalmente diferente a qual nós enxergamos a morte. A maneira que ele vê é diferente, né? A maneira que ele via, nós vamos tentar aqui, né, falar um pouco sobre isso, falar um pouco do que ele falou, que poderá mudar a maneira de como nós pensamos sobre a morte. E nesse estudo de hoje, vamos olhar como Jesus olhava para a morte, como Jesus via para a morte. E vamos tentar aqui aprender como nós também devemos olhar para a morte. Olhar como Jesus olhava para a morte. E para isso, vamos abrir em João capítulo 11, versículo 1 ao 6. É o capítulo que nós lemos hoje, nós lemos ele por completo, mas vamos ler agora para relembrar um pouco o verso 1 ao 6, que diz: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos ver que nesse capítulo, Jesus fala sobre a morte. E nesse trecho, nós vamos tentar aprender o que Cristo falou sobre isso. E tentar mudar a nossa visão sobre a morte. E para isso, vamos primeiro tentar olhar aqui um pouco a geografia. Veja que Jesus, ele fala ali no contexto que estava aqui do outro lado do Rio Jordão. Se nós olharmos no mapa, nós vamos ver que Lázaro estava em Betânia. Então Betânia estava de um lado e Jesus estava do outro lado do Jordão, provavelmente aí na região da Pérea. Betânia, ela ficava em torno de 3 quilômetros aí de distância de Jerusalém, né? Então Jesus estava ali na distância de Betânia em torno aí de 1 dia de viagem a pé. E quando nós olhamos nos versos 1 a 6 desse capítulo, nós podemos perceber que Lázaro estava doente, né? Como o próprio versículo falou, estava muito enfermo. Veja aí no versículo 1. Veja que nesse trecho também podemos perceber que Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria, também no versículo 1, ali no finalzinho. E também
podemos ver que Jesus amava eles. Tanto é que no versículo 5 também fala: Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E também nesse mesmo texto, nessa passagem, nesse trecho, nós podemos ver que também fala que Lázaro está enfermo. Diz: aquele que tu amas. E provavelmente eles eram muito próximos. Mas quando nós olhamos aqui nesses versículos, né, nós achamos um pouco estranho a reação de Jesus ao ouvir falar que Lázaro estava enfermo. Veja que no verso 6, ele diz: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. O que nós achamos assim, que aparentemente é um pouco estranho, é porque o trecho fala que Jesus amava tanto Maria, tanto a Marta, como também a Lázaro. E eles tinham uma amizade próxima. E em vez de Jesus ir até até Lázaro, ele ficou ainda 2 dias. Veja que no final ele fala: ficou ainda 2 dias aonde ele estava. Ele ficou parado. Ele não foi até Lázaro, né? E não estava tão longe, né? Ele está cerca de 1 dia aí de viagem. E apesar de ele estar nessa distância, ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro. Ele sabia que Lázaro iria morrer. Jesus poderia até curar imediatamente e sem ter que ir lá, porque Jesus, nós sabemos que Jesus é Deus, Jesus é todo poderoso, e se Jesus quisesse, como ele já tinha feito com a filha dela, ele disse: olha, está curado, a vontade dele, do jeito que ele quisesse fazer. Mas o que a gente acha assim estranho, entre aspas, é que Jesus ficou parado, né? E isso poderia levar a trazer uma ideia errada sobre Jesus. Poxa, Jesus tão poderoso, Jesus é Deus, Jesus já sabia que Lázaro estava doente, Jesus sabia que Lázaro ia morrer, e ele ficou ali parado. Por que não chegou e disse: olha, não, vá que Lázaro vai estar bem? Ou mesmo ter protegido Lázaro para que não ocorresse isso? Dá até uma impressão que Jesus não amava a eles, né? Não amava Marta, não amava Maria, e tampouco Lázaro, porque deixou Lázaro morrer. Mas o versículo 5 diz que Jesus amava Maria. Mas não fez nada. Hoje não é muito diferente. Hoje nós passamos por tanto aperreio, por tantas dificuldades, e parece que Jesus não se importa com a nossa vida. Parece que Jesus não está fazendo nada. Às vezes nós podemos ter essa impressão que Jesus ficou parado, quando ele poderia ter feito alguma coisa. Nós muitas vezes reclamamos porque eu estou doente, porque eu estou numa decadência financeira, e colocamos culpa no Senhor Jesus Cristo. Mas será que realmente é culpa
do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que realmente a doença que nós temos, a doença que está no mundo, é culpado? Jesus é culpado disso? Não. Lembre-se que toda a mazela, todo o mal, tudo que ocorre ao nosso derredor de ruim é consequência do pecado, de nossas escolhas. Quando nós escolhemos sair da vontade de Deus, quando nós escolhemos sair de estar andando junto com Deus, quando nós escolhemos pecar contra Deus. Mas saiba que aqui Jesus não estava parado. Aqui havia um propósito, o qual nós enxergamos no versículo 4, que diz a razão por que Jesus não foi. O versículo 4 diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Jesus esperou 2 dias, porque ele sabia que aquela situação seria uma oportunidade para mostrar a grandeza de Deus, a glória de Deus sendo manifestada, para que as pessoas pudessem reconhecer que Ele é Deus. Ele amava, Ele se preocupava com eles, mas tinha um motivo, tinha uma razão para permitir a morte de Lázaro. E essa razão é para que Deus fosse glorificado, para que a glória de Deus fosse manifestada. E através da morte de Lázaro, Jesus iria mostrar seu poder para dar vida àquele que crê. Tanto é que diz que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Quando nós abrimos aqui em João, a parte 7 a 16, no capítulo 11, nós vamos ler o seguinte: então depois disso, depois que passou os 2 dias, né? Então vieram as pessoas, falaram para Jesus que Lázaro estava doente, né? Falaram que ele estava enfermo. Ele ficou, não se moveu, ficou 2 dias parado, e passando-se esses 2 dias, ele disse: então depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora o judeu procurava apedrejar-te, e torna-se para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele.
nesse contexto, como nós falamos, já tinha se passado esses 2 dias que Jesus disse que ia aguardar. Então, quando ele falou para os discípulos, vamos para a Judéia, qual foi a reação deles? Nós vemos que foi uma reação de medo. Porque quando nós olhamos ali esse contexto, eles falam que Jesus, há pouco tempo atrás, quase foi morto. E agora ele chama para voltar. Na cabeça dos discípulos estava que certamente Jesus morreria naqueles dias. Então, na cabeça deles, achavam que se Jesus fosse até lá, Jesus seria morto. Por quê? Ele quase tinha sido morto antes. Mas lembre-se que não era a hora de Jesus. Então Jesus poderia ir tranquilamente, porque tudo acontece dentro do propósito de Deus. E certamente Jesus não ia morrer naqueles dias, porque ainda não era hora. Mas os seus discípulos ainda estavam com medo. Os discípulos não entenderam, a gente pode perceber que não entenderam que aquilo que Jesus tinha dito. Notamos que quando ele disse que Lázaro estava dormindo, vejam que eles pensavam que Lázaro estava descansando. Quando ele fala, vamos despertar do sono, ele pensava que ele estava descansando. Por isso que eles também questionaram ao Senhor. Eles disseram, Senhor, se ele dorme, então ele está salvo. Mas algo interessante que nós percebemos aqui. Eles tinham medo de ir, questionaram Jesus por causa do que poderia acontecer lá, mas não questionaram a Jesus como ele sabia que Lázaro estava dormindo. Porque eles já tinham uma experiência com Cristo, a qual eles sabiam que Jesus Jesus sabia de coisas que estavam além do alcance do conhecimento humano. E por isso que eles não questionaram a Jesus, mas a questão é que eles compreenderam errado. Eles compreenderam que ele estava dormindo e não que ele tinha morrido. Mas eles não perguntaram como o Senhor sabe. Então, vemos que Jesus começa a explicar aí no verso 9 a 12, fazendo uma ilustração. Diz, não há 12 horas no dia, se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque não há luz nele. Ele está, em outras palavras, estava falando aqui que enquanto ele estava fazendo o trabalho, enquanto ele estava pregando, quando ele estava falando do amor, fazendo com que as pessoas reconhecessem a ele como o Messias que tinha vindo, ele está dizendo, olha, a luz andava aqui, havia proteção de Deus, ele tinha proteção de Deus, mas ia chegar um certo momento que é como a gente fala, a gente não entende tudo, porque quando Cristo morre, ele chega para o Senhor e diz, Senhor, por que tu me abandonaste?
Naquele momento, alguns estudiosos acreditam que quando Cristo estava recebendo, todo o pecado, estava pagando o preço do pecado, todo o pecado do mundo estava sobre ele, de alguma forma Deus se afastou. E Jesus pagando o preço do nosso pecado. Mas a gente vê que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus. E Jesus estava falando que nele havia vida. E veja que no versículo 11, ele diz para eles, olha, vamos para a Judéia. Ou seja, vamos salvar o nosso amigo, vamos ressuscitar nosso irmão. Veja que Lázaro está morto. E vamos lá para que a glória de Deus seja manifestada. Ele estava falando, Lázaro não está dormindo. Lázaro está morto. E ele vai ser ressuscitado para a glória e honra de Deus. Talvez, aqui a gente vê que talvez ele não tivesse compreendido completamente o que Deus tinha, ou o que o nosso Senhor tinha dito. Veja que no finalzinho ele diz, vamos morrer com ele. Mas morrer com ele? Ele não tinha compreendido realmente o que Jesus iria fazer na Judeia. Quando nós olhamos em relação à morte, algumas indagações vêm sobre isso. O que eu posso fazer para evitar a morte? Ou muitos chegam e dizem, estou me preparando para a morte. Ou tem aqueles que ainda dizem, eu estou pronto para a morte. Mas será que estamos realmente prontos para a morte? Será que eles realmente também estavam prontos para morrer? Veja que no verso 12, no verso 17 a 22, diz, chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias. Olha, 4 dias que Lázaro estava morto. Lázaro estava na sepultura. Veja que fala, olha, Betânia distava de quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te ouvirá. Lembre-se que ele fala que ele estava 4 dias morto. E quando uma pessoa morre, eles eram colocados em sepulcros. E muitas vezes esses sepulcros eram uma caverna, onde eles colocavam o morto lá e fechava com uma pedra. E nós vemos aqui
né? Que, como falou, né? Um dia de distância. Lembre-se que Jesus estava do outro lado do Jordão, aonde ele ainda passou 2 dias para ir. Então, com certeza, quando as pessoas foram falar para Jesus, ele já estava morto. Porque como é um dia de viagem, então quando as pessoas saíram lá de Betânia para avisar Jesus, Lázaro tinha morrido. Então nesse meio período, Lázaro morreu. Quando ele saiu, estava doente. Mas nesse meio tempo ele morreu. Então um dia de viagem até chegar a Jesus. Jesus passou mais 2 dias lá. Então são 3. E quando ele chegou, com mais um dia de viagem, 4. Então 4 dias que Lázaro estava morto. Então não havia como questionar se ele estava vivo. Estava morto, né? E nós vemos aqui que Marta, ao ouvir que Jesus estava indo, então Marta, ela vai até ao encontro com o Senhor. Lembre-se que Marta acreditava em Cristo como sendo o libertador. Veja que no verso 23, 24, ele vai falar o seguinte: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Veja que ela acreditava que Jesus era o libertador. Ela acreditava na ressurreição. Ela acreditava que Cristo salvaria. Agora, quando ela chegou até a Cristo, só voltando, ela ouve que Cristo está vindo. E ao ouvir que Cristo está vindo, vai ao seu encontro. Ao chegar ao encontro com Cristo, ela poderia ter questionado o Senhor. Porque ela acreditava, como eu falei, ela acreditava que Ele era o libertador. Acreditava que Ele tinha poder para salvar. Ela poderia ter questionado o Senhor, dizendo: Senhor, onde o Senhor estava? Ou poderia ter dito: Senhor, por que demoraste? Senhor, por que o Senhor não veio antes? Poderia ter reclamado. E muitos poderiam dizer com razão: por que Cristo não foi? Mas a gente vê que a sua declaração mostrou que ela conhecia as Escrituras. Mostrou que ela acreditava plenamente em Cristo Jesus. Mostrou que ela sabia que iria se encontrar com seu irmão. Demonstrando fé, mesmo ao meio de tanta dor, mesmo que poderia aí ter muitas dúvidas ou aqueles questionamentos, mas ela acreditava. Ela não questionou, mas ela teve fé, sabendo que Cristo é o libertador, sabendo que o irmão dela iria ressuscitar. Veja que ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Em outras palavras, nós vemos aqui que ela confiava em Deus, ela confiava em Cristo. Mas
Jesus queria que ela compreendesse que Lázaro ia ressuscitar realmente, mas não nos últimos dias. E abrindo um parênteses aqui, veja que ela tinha compreensão da ressurreição dos mortos. Ela sabia, porque a Bíblia fala que há um julgamento. A Bíblia fala que todos ressuscitarão. E ele acreditava que ele ia ressuscitar. Mas no seu pensamento, era a ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus queria que ela entendesse que ele estava se referindo agora. Ele não estava falando dos últimos dias, mas que ela pudesse crer que ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da morte. E lembre-se que a morte é separação. A morte vai nos separar, seja temporal ou seja eterna. Temporal dos nossos entes queridos, daqueles que nós amamos, e eterna daqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. E o único modo de alguém escapar desse castigo eterno é aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. E ele diz no verso 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus queria fazer com que Marta compreendesse e entendesse que Lázaro não tinha que continuar morto, mas que ele ia ressuscitar naquele dia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o doador da vida. Só que muitas pessoas não acreditam nisso. Não acreditam em um julgamento. Não acreditam que Deus irá ressuscitar as pessoas uma única vez, no sentido do dia do julgamento. Mas as pessoas acreditam na reencarnação. Elas pensam que quando alguém morre, ela volta à vida na Terra. Seja ela em um corpo humano, seja ela em um animal ou qualquer criatura. Eles não creem que o homem morre e depois segue-se o juízo. Eles acreditam que a pessoa paga o preço do pecado aqui na Terra. E eles falam, em outras palavras, o seguinte: é Satanás querendo enganar o homem para não conhecer a verdade. Ele diz: olha, você morre, se você cometeu o pecado, você volta nessa vida outra vez e você vai pagar o preço do pecado que você cometeu. Ou seja, a vida que você está vivendo hoje é consequência da vida que você teve no passado. Então você vai evoluindo. Então, se você vai evoluindo, cada vez que você vai morrendo e ressuscitando, a sua vida, seu padrão de vida vai melhorando ao ponto de você chegar a ser um ser iluminado. Mas se aqui nessa vida você tem uma vida devassa, se você tem uma vida realmente pecaminosa, quando você voltar, você vai pagar por isso. Você pode nascer como um cavalo, um jumento, ou um desgraçado da vida. Mas nós sabemos que isso não é verdade. É uma forma de dar um jeitinho
Eles pensam que você tem uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade. Não importa com as palavras que eles dizem ser até muitas vezes coerentes, bonitas, mas são mentiras. Porque vai de encontro o que a palavra de Deus fala. Fala em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer. Aos homens está ordenado a morrer, uma só vez. O que acontece depois? Juízo. Condenação. Ou salvação. Todos nós seremos julgados. Aqueles que têm a Cristo como Salvador, para o galardão, para a sua premiação, e aqueles que não têm a Cristo como Salvador, para condenação. Veja que Jesus diz que, embora aqueles que confiam nele como Senhor e Salvador morressem fisicamente, nunca morreriam para Deus. Ou seja, diferente da reencarnação, nós não estamos falando, Jesus não fala de reencarnação, mas é voltar à vida. Você voltar como você é. Veja que ele diz, eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. E ele chega e pergunta, crê nisso? Crê que você, mesmo morrendo, você ainda vai viver. Porque diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Amados, Cristo é o único caminho. Ele fala que aquele que realmente crê nele tem a vida eterna. Marta, ela volta depois daquele encontro com Cristo, ela volta para casa porque Marta, lembra-se que Marta acreditava em Cristo, acreditava na palavra do Senhor, cria e confiava em Deus, sabia que Jesus era o libertador prometido. E Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida e que Lázaro ia viver. Então Marta volta para casa, né? E algo impressionante a gente vê aqui, né, com Marta. Chama ali Maria, né? Ela volta para chamar Maria. E ali nos versos 28, especialmente o verso 35, a passagem do 28 ao 38, mas especialmente o versículo 35, nós percebemos e vemos aqui a humanidade de Cristo. Quando nós vemos Jesus tendo compaixão para com as pessoas e ver que Jesus chorou. Jesus, ao ver, teve compaixão e chorou. Jesus sabia que iria trazer Lázaro, né, que Lázaro ia voltar à vida. Isso seria um motivo de alegria. Mas ao ver a dor, a tristeza das pessoas, ele chorou. E lembre-se que o choro, esse choro de dor, as doenças, a morte, não estão no plano de Deus.
nós fomos criados à imagem de Deus. Fomos criados para ter uma vida eterna. Mas não estamos preparados para a morte, porque não fomos criados para a morte, mas fomos criados para viver eternamente. Mas devido ao pecado, corrompeu tudo. Veja que Deus nos criou com a capacidade de ter emoções, e até isso o pecado corrompeu. E veja que nós temos o intelecto, temos a capacidade de nos relacionar, como Deus também tem. E veja que Jesus também tinha emoções, nós vemos aí Jesus chorando, nós vimos já Jesus com raiva, né? Emoções. E ele é capaz de se identificar conosco. Jesus, nós sabemos que é Deus, porque Jesus, como Deus, tem compaixão. Como Deus, ele sente o amor, não o amor como nós sentimos, que é um amor corrupto, mas é um amor puro, um amor justo. E ele sente ira pelo pecado, pela injustiça, mas ele se alegra com a justiça. Jesus, ele se entristece. Deus também, a própria pessoa de Deus, se entristece. Veja que Jesus se entristeceu como Deus e ao mesmo tempo como um homem. Porque nós sabemos que Deus não chora. Nós não encontramos em lugar nenhum vendo Deus chorando. Porque Deus é Espírito. Mas Jesus, como Deus, ele se entristece, porque Deus se entristece. Mas como homem, que Jesus também é homem, ele chorou. Chorou não porque estava ali por causa de Lázaro ter morrido, mas chorou por causa da compaixão que ele teve para com o povo. Ele chorou porque se identificava com o sofrimento das pessoas e por causa dos terríveis resultados também do pecado, que é a morte. E foi exatamente por isso que ele veio ao mundo, para livrar o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque o desejo de Deus é que ninguém morra. Pelo contrário, veja que 2 Pedro fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E foi por isso que Jesus veio, para que as pessoas pudessem reconhecê-lo como um Salvador de sua vida, para as pessoas, mesmo morrendo, mas tenham a esperança de saber que tem a vida eterna. E agora vejamos o que Jesus estava para cumprir, o que tinha dito aqueles 2 dias antes, né, que falando que aquela doença não era para a morte, mas era para a vida. Né? Veja que Jesus chega para Lázaro, chega lá no sepulcro, está com a pedra no lugar, e diz: retira a pedra. E chega para Lázaro e diz, em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, saia! E o que acontece?
nós encontramos Lázaro saindo do túmulo. Lázaro que estava morto. 4 dias. Ninguém poderia questionar que Lázaro estava vivo. Porque há 4 dias. Tanto é que quando ele pediu para tirar a pedra, disse que ele já cheirava mal. Já estava ali apodrecendo. Mas aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E no verso 44, João enfatiza. João enfatiza dizendo que ele estava morto. Que realmente Lázaro estava morto. Tanto é que ele fala aí, dizendo, né? E o que ele fala, né? E o que fora defunto, ou seja, aquele que estava morto, saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o, ou seja, tirai aquelas faixas, e tiraram. Lázaro estava morto. E agora ele está vivo. Nunca houve e nunca haverá um homem como nosso Senhor Jesus Cristo. O único capaz de trazer vida ao homem. Porque Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é aquele que é a ressurreição e a vida. E ele pergunta, crê, voltando para Marta e Maria lá, quando diz, creem nisso? Vocês creem nisso? E quando Jesus ressuscitou, lembre-se que ressuscitou Lázaro, lembre-se que havia pessoas, haviam alguns judeus ali. Alguns acreditaram, né? E outros não. E diante de algo tão incrível, veja a reação dos judeus, né? Veja que ele diz o seguinte: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, né, então, aqueles que tinham chegado, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram que o que Jesus tinha feito. Depois os principais, os sacerdotes e os fariseus foram ao conselho e disseram, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixamos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Veja que muitos judeus eles não acreditavam. Não acreditaram em Cristo. Muitos judeus queriam ali status. E como nós falamos, Jerusalém, em torno de 3 quilômetros de distância, aqueles que eram ligados aos sacerdotes foram correndo ali para contar para os principais, porque os sacerdotes, os fariseus, eles não queriam perder seu status, não queriam perder a sua riqueza, né, os seus benefícios. Eles temiam que, ao declarar Jesus como sendo o rei dos judeus, os romanos poderiam vir e tomar o lugar deles, né, tomar o controle. Então eles tinham muito medo. Então eles queriam ali tramar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que hoje nós vemos que Satanás está investindo muito para que as pessoas matem a Cristo. Mas pastor, como assim que matem a Cristo? Mas Cristo não já morreu? Sim, mas Cristo está vivo. Mas como pode matar Cristo?
para as pessoas não conhecerem verdadeiramente. Não matar literalmente ao Senhor Jesus Cristo, mas matar em Jesus Cristo na vida das pessoas, para que elas não creiam em Cristo como Senhor e Salvador, para que elas não aceitem ao Senhor Jesus como único e exclusivo Salvador de suas vidas. E eles, no verso 50, disseram o seguinte: nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Então eles chegaram ali a um consenso, eles chegaram e disseram: olha, vamos matar Cristo, porque é melhor morrer um por todos, do que todos morrer por causa de um. E até um pastor certa vez disse que, de uma certa maneira, eles profetizaram, porque Cristo morreu por todos, para que todos, aquele que nele crê, tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Concluindo, lembre-se que Satanás, ele é enganador, ele vai tentar enganar, fazer com que nós não acreditemos na palavra de Deus e que as pessoas não aceitem a ele como Salvador. Tanto é que Jesus chama ele de homicida desde o princípio e que não se firmou a verdade nele, porque nele não há verdade. Mas lembre-se do que Jesus fala de si mesmo. Ele fala que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele fala que ele é o único caminho, né, o único homem capaz de dar vida aos mortos. E fala que ele é Deus. E como Deus, ele se entristece com a tristeza do homem. Creia em Deus. Porque quando você crê em Deus, o resultado é: ainda que morra, viverá. Quando você crê em Deus, o resultado é que passará da morte espiritual para uma vida eterna. Quando você crê em Deus, em Jesus como Salvador de sua vida, o resultado é que no final e para sempre jamais terá tristeza outra vez. Creia em Cristo como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Oremos. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui agradecidos. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça e misericórdia. Obrigado porque Cristo veio ao mundo morrer por nós. Não temos palavras para expressar isso. Obrigado porque através dele nós reconhecemos e sabemos que ainda que eu morra, mas em ti, Senhor, eu viverei. Não no pensamento como alguns pensam, falam que estará na lembrança, mas estarei ao seu lado. Estarei, Senhor, louvando, engrandecendo, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Creia em Deus, creia em Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Não há uma melhor decisão na sua vida do que aceitar Cristo como único e Salvador. Creia. Quero só relembrar a nossa programação, né? Hoje à noite, às 7 horas da noite, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Quarta-feira, o nosso culto de oração, né, às 7h30. E domingo que vem, se a graça de Deus nos permitir, às 9 horas da manhã, estaremos de volta
com a Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus abençoe e até mais tarde, às 7 horas.